No vídeo de hoje a gente tem que falar sobre o mando de campo do Vasco, Maracanã, São Januário, o local dos Clássicos dos Milhões, dia 19, né? A gente não vai falar hoje sobre o jogo de amanhã, que é tão importante para a sobrevivência do Vasco e principalmente do Carille, mas esse assunto deu o que falar e vamos tentar colocar uma pedra em cima desse assunto, tá bom? Vou soltar a vinheta, na volta a gente fala sobre isso. Boa noite, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Benjamin de Júnior de volta aqui na área para mais um conteúdo falando de Vasco da Gama. Peço a gentileza para você fazer aquela moral, né? Aquele favorzinho aí, deixa o like aí já no início do vídeo que ajuda bastante a divulgar esse vídeo para mais vascaínos. Agora, se tu tá chegando aqui, cara, quebra meu galho, ó. Se inscreve no canal, tá bom? Para ficar legal. Tá ok? E se tu for brabo, compartilha esse vídeo aí para outros vascaínos, tá bom? Bom, galera, como eu falei no início do vídeo, na capa desse vídeo aí, o assunto não poderia ser outro, né? O assunto Maracanã deu o que falar. E eu esperei até para gravar esse vídeo aqui, gravei um pouco mais tarde, porque eu sabia que ainda tem alguma coisa, né? A inércia do Vasco em responder questões polêmicas está começando a incomodar, viu, senhor Pedro Paulo? Vamos lá. O que aconteceu hoje, para que você entenda? Hoje à tarde, né, mais precisamente por volta das 14 horas, torcedores do Vasco, dois advogados torcedores do Vasco, né, pediram à justiça uma liminar para que o Vasco pudesse mandar o seu jogo em São Januário, sem comunicar ao Vasco. A gente tem que pontuar para você entender, tá? Então vamos lá. A Justiça do Rio, né, a sexta vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira para o clássico entre Vasco e Flamengo no dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileiro, né, para que seja, né, ela fosse realizada em São Januário. A decisão, se o jogo será no estádio ou não, está nas mãos do clube. A decisão da juíza Regina Lúcia Schupper de Almeida, Castro de Castre Lima, cara, que nome, hein? Falei ontem do Avá lá, que cara, o meu nome é maior aqui, ó. Regina Lúcia Schupper de Castro Costa de Lima, pelo amor de Deus, duas vezes de Castro, acata uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário com presença da torcida vascaína, independente de qualquer avaliação e a depender da avaliação técnica específica devidamente fundamentada com a presença da torcida rubro-negra. A magistrada cita que o BEP se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil, deixar fazer. Com um aparente abandono no entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Em outro trecho, a magistrada diz: nesse diapasão, a eventual incapacidade técnica de órgão público não pode privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização de seu patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro, na atividade percípua prevista desde sua construção. Então, assim, eu gostei mais das palavras dela aí, né, do que tudo aí, porque mesmo que a gente não venha a mandar esse jogo, né, tá claro ali, tá muito claro que simplesmente o BEP melhor ele deixar de fazer do que trabalhar e realmente fazer, porque o que acontece? Não pode ter, cara, nunca mais pode ter, não pode, jamais na história, pô, então tá bom. Ah, não, pode ter, mas no momento não pode. Então tá bom, o que precisa fazer para que se mande um jogo Vasco e Flamengo em São Januário? Porque o estádio está liberado. Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, tal, BEP, próprio BEP, fala que pode ter. Mas qual a diferença pro Vasco e pro Flamengo? Ah, mas o clima é hostil. Cara, é hostil com o Corinthians, é hostil com o Santos. A não ser que 2.000 flamenguistas, que é a capacidade que pode ir do torcedor visitante, os caras sejam faixa preta de jiu-jitsu, capoeirista, sei lá, filho do Batman, porque
O resto não tem como. Se tá vindo 2.000 pessoas, meu amigo, vai colocar o número de seguranças adequado. É só o BEP falar. Pode fazer em São Januário, desde que o número X de segurança seja tanto. E acabou. Da porta do estádio para fora é problema da PM, do BEP, do governo do estado, da prefeitura, sei lá, que tem que cuidar disso. Ah, mas não dá. Ah, mas deu para liberar agora 2 jogos, né? Vasco e Flamengo no mesmo dia, no mesmo horário, né? Pela Sul-Americana e pela Libertadores. Isso aí pode. Tranquilo, não vai ter problema, né? Pode fazer Réveillon para 4 milhões de pessoas em Copacabana que vocês não contam. 2.000 pessoas em São Januário não dá. Pode fazer o G20, ó, receber os 20 maiores chefes de estado do mundo. Isso vocês não contam. Dão conta de Rock in Rio, dão conta de tudo, menos de fazer a segurança de 2.000 pessoas, né, rivais a gente, mas são pessoas, são seres humanos, precisam de proteção, precisam de segurança, eles só têm que entrar no estádio. Do estádio para dentro é o Vasco que tem que garantir. E aí vocês liberam ou não. Agora, o ruim, que toda vez que o Vasco é punido ou por uma coisa, ou cerceado do seu direito, não vem logo escrito o que tem que fazer para que aquilo ali ocorra. Porque o São Januário está a 1.000 por hora. Todo jogo ali, São Januário, o Vasco manda. Por que que esse específico não dá? Beleza, tá? Então, superado isso aí. Mas, mudando agora só o personagem, mas não de assunto. Apesar da liminar, Vasco mantém acordo com o Urubu e clássico será no Maracanã. A notícia vem, né, novidade, né? De quem vem? De quem vem? Vene Casagrande, jornalista flamenguista que tem mais acesso do que os setoristas vascaínos, né? Não vejo problema, desde que não fale mentira e realmente não fala, né? Tudo ele crava, tá bom? Então não tem problema nenhum. Agora vamos lá, Pedrinho, vamos lá. O teu problema é que você deixa a torcida especular tudo de ruim antes de vir. Cara, vai no Twitter, cara, e fala lá. Existiam antes dessa, você poder, eu imagino que é o que ele vai falar. Antes dessa liminar, apertei a mão do presidente, já combinamos, não sei o quê. Por conta disso, o Flamengo já fez ações, não sei o quê. Eu concordo, gente, que por mais que a gente seja torcedor, algumas coisas você tem que ter palavra de homem. Entendeu? Ir lá e honrar. Independente de qualquer coisa. Mas os caras lá embaixo, não sei o que lá. Gente, a gente tem que ir pelos meios legais, justiça e tudo mais. Também não sou de acordo de simplesmente fazer, não. Mas o problema é que a gente não sabe se foi isso, tá? Não sei, eu não tô defendendo aqui porque eu não sei se foi isso. Tô falando, caso tenha acontecido isso, era só chegar e falar imediatamente. Gente, a gente agradece ao torcedor, muito, tudo mais, mas não dá pra gente quebrar o acordo por isso, por isso e por isso. Se foi dinheiro, se já adiantou cota, ou então se nesse acordo o Flamengo dividiu o bar, dividiu o estacionamento, ficou bom, se nesse acordo aí o Vasco vai ter tantas datas já agendadas. Eu não sei do que rolou, porque o Vasco, nem o Pedrinho, nem a assessoria de imprensa veio e falou. Então, estão deixando o pessoal sentar a borracha. Sentando a borracha mesmo, porque merece. Como é que toma uma decisão dessa, sabendo que a torcida toda tá engajada para jogar em São Januário? O Pedrinho, né, você, vou primeiro a comprar o barulho, né, pedindo lá, o ofício lá pro BEP, o caramba 4, e agora simplesmente não, apesar do liminar, 2 torcedores fizeram o trabalho que era pro jurídico do Vasco ter feito. Antes, botaram notícia? Não. Só perguntaram pro BEP. Ah, não deu certo, então tá bom. Fica parecendo que vocês já sabiam da resposta do BEP e só jogou pra galera. Porque não batalharam, não lutaram pra isso. Então, que venha a público imediatamente e dê explicações. Se não, meu amigo, tua batata vai assar. Tua batata vai assar. Entendeu? O trabalho de campo já é uma porcaria. Planejamento de futebol, se é que tem, se é que fizeram. Entendeu? Trazer Maxime, Jean Davi, Souza, Alex Teixeira, falar que esses caras jogam bola, né? De todos esses aí que vocês trouxeram, Coutinho não vale, que o Coutinho que quis vir, de todos esses aí, apenas o Nuno Moreira e o Tietê, que eu acho que foram contratações ali. Pode ser que o Maurício Lemos aí evolua e melhore e tudo mais. O resto, contrataçõezinha iguais todos os outros presidentes do Vasco fizeram. Iguaizinhas, sem tirar nem pôr. Então, para a gestão eu peço isso, que esclareça,
Isso aí, cara, não tinha que sair do Vene Casagrande. Isso tinha que sair do Pedrinho, no Twitter, ou da rede social do Vasco. Informamos que, apesar da liminar, agradecemos os torcedores, são muito bem-vindos e tal, não sei o que lá, o acordo não pode ser destratado ou desfeito por conta disso, disso, disso e disso. Pronto, agora não, deixa o Vene Casagrande mais uma vez. Tem um problema nenhum com o Vene, tá, gente? Ele tá cravando aí, continue fazendo o trabalho dele, tem uma fonte muito boa lá dentro. Mas é fato que tudo que a gente sabe, as notícias mais, como é que eu falo, os furos mais legais, quem faz é o Vene Casagrande. Não é o Pedrinho, é uma comunicação simples, gente. O que custa? Venha público e explica. Tá bom? Então era assunto Maracanã, pra mim tá passado. Pode ser que eu fale alguma coisa a depender do que o Pedrinho se explicar, porque ele tem que dar explicação, ele deve isso ao torcedor. Deve ao torcedor, tá bom? Aí depois amanhã eu posso vir e comentar mais alguma coisa sobre isso. Se não, eu encerro por aqui esse assunto. Não vou falar, eu quero falar de futebol, tá bom? Não perca, tá? Deixa o sininho aí, ó, atualizado aí, que eu vou gravar amanhã cedinho, bem cedinho. Na hora que você abrir os olhos, vai estar lá, ó, Vascaíno Júnior, pré-jogo de Vasco da Gama e Porto Cabedelo, tá bom? Mas agora eu vou finalizar com duas noticiazinhas rapidinhas aqui, tá? Souza deve estar vazando fora do Vasco, né, até sexta-feira. Alguma coisa boa, né, na segunda-feira aqui, né? Então ele tá alegando que precisa de mais minutos, enfim, não vou ler a matéria toda não, mas parece que tá vazando fora aí e um acordo, né, uma rescisão amigável pode surgir, tá bom? Outra coisa é que o Vasco ampliou o contrato do PH até 2028, tá bom? Então isso é boa notícia. PH é o cara que mais saúde tem esse time aí. Ele recupera muita bola porque é muito veloz, tem muita força física, né? Então a gente tem um lateral direito aí que com certeza tá entre os 5, 6 aí do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma de falar isso, tá bom? E me ajuda demais, faz toda a diferença, né? O lateral direito Paulo Henrique. Beleza, galera? Isso aqui era tudo que eu tinha que falar. Não esquece, amanhã cedinho, pré-jogo, tá bom? O Vasco amanhã enfrenta o Porto Cabedelo em São Januário com ingressos já esgotados às 21h30. E a gente vai estar aqui. A transmissão é dos canais Disney, mas isso aí é assunto pro pré-jogo, tá beleza, galera? Deixa o like, não se esquece não, se inscreve no canal e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.